Olá pessoal, bem-vindos à nossa videoaula. Hoje nós vamos então conversar um pouquinho sobre Max Weber. Max Weber, um sociólogo alemão que trouxe para a teoria da administração os elementos que a gente vai chamar de formais para que o espaço organizacional ele pudesse ser eficiente e eficaz. Tá? Então, vale fazer uma ressalva aqui da importância deste autor para a administração pública, tá? Em função de que a gente, no espaço público, hoje, identifica muito poucos elementos, então nós identificamos muito poucos elementos de uma teoria, de uma abordagem weberiana, e a gente identifica muito mais elementos de uma racionalidade política. Mas eu vou falar sobre isso ao longo da nossa aula. Então, Max Weber, ele vai estabelecer aquilo que a gente chama de, eu vou escrever aqui no cantinho, aquilo que a gente chama de modelo ideal. Esse modelo ideal é um modelo que ele está no nível abstrato. Então, aqui vamos dividir algo acima de mim, que a gente vai chamar de nível conceitual, nível abstrato, e algo abaixo desse nível, que é o mundo da vida, aonde nós estamos, com pessoas imperfeitas. Aqui no nível conceitual, no nível abstrato, a gente vai identificar que as teorias, as verdades, elas são perfeitas e acabadas. Enquanto que no mundo da vida a gente tem um homem imperfeito. E qual é o grande nó, o grande problema que a gente identifica na teoria da administração? É justamente o casamento desta teoria com a prática, ou o mundo da prática, ou o mundo da vida, ou o mundo real. Tanto é que vocês, muitas vezes, enquanto alunos, se questionam. Engraçado, né? Na teoria tudo é perfeito, mas só que daí, lá na empresa onde eu trabalho, não é nada disso. É fato, pessoal, é fato. Porque a teoria que nós estamos conversando aqui, ela vem desse modelo ideal. E nós estamos num mundo onde, para que esse mundo fosse de fato perfeito, ele teria que ser constituído apenas de anjos. As organizações teriam que ser constituídas apenas por anjos. E aí, todas essas teorias que nós estamos vendo aqui, nas teorias de administração 2, essas teorias elas seriam facilmente aplicadas e organização alguma teria fracasso, organização alguma passaria por insucesso. Ao contrário, todas as organizações seriam altamente rentáveis, mas o que acontece? Nós, administradores, temos que saber até que ponto a gente consegue pegar essas teorias do modelo ideal e trazer essas teorias para o mundo da vida de uma maneira que elas não engessem as pessoas que estão fazendo o dia a dia da organização. Tá? Esse é o grande problema, a relação teoria e prática. E aí Max Weber, ele vem com um conjunto de ideias que vão fazer com que as organizações sejam cada vez mais, e essa palavra nós também já discutimos bastante, as organizações sejam cada vez mais eficientes
e eficazes. Então, as pessoas, de uma maneira muitas vezes equivocada, falam que a burocracia é algo ruim. Não, a burocracia não é ruim. Sendo ela um elemento contido lá no modelo ideal, a burocracia é algo bom. O que a gente vê no dia a dia é justamente as disfunções. Não, o que nós vemos no dia a dia são as disfunções da burocracia, ou seja, excesso de papelada, excesso de fila, excesso de normas, excesso de carimbo. Eu preciso ir até a prefeitura porque eu quero cortar uma árvore na frente da minha casa e essa árvore está batendo na fiação. Só que eu não posso fazer. Eu tenho que ir até a prefeitura e a prefeitura vai acionar os órgãos competentes para fazer então a poda dessa árvore. Só que eu vou até a prefeitura, daí eu tenho que falar com A. Depois de falar com A, me mandam falar com B. Depois de falar com B, me mandam falar com C. Falei com C, me dão um papel para eu ir até novamente o A, pegar um carimbo, para daí alguém ir até a frente da minha casa e podar uma árvore. Ou seja, tem um excesso de formalidade. A esse excesso de formalidade, a gente vai chamar de disfunção da burocracia. Porque a burocracia, se difundida no espaço organizacional de maneira correta, ela vem para tornar a organização mais eficiente e mais eficaz. Logo, a burocracia ela tem determinadas características, sendo que a primeira característica é o caráter legal das normas, ou seja, todas as organizações elas possuem um conjunto de normas que precisam estar bem escritas de maneira exaustiva, que todos conheçam, e assim a organização bem funcionará. Tudo que a organização fizer tem que estar escrito. Uma organização não se faz de palavras. Palavras voam com o vento. E aí, a burocracia de Max Weber vai dizer, se uma vez a organização ela tiver o caráter legal, baseado em normas e regulamentos, ela dará certo. O que eu não posso é fazer acordos de boca, o que eu não posso é fazer acordos meramente verbais. Tudo tem que estar escrito, tudo tem que estar documentado. E aí, no que tudo tem que estar escrito, tudo tem que estar documentado, o caráter formal das comunicações vai ser a segunda característica dessa burocracia de Max Weber, aonde a burocracia ela está ligada à comunicação escrita de maneira exaustiva e de uma forma que todas as pessoas no espaço organizacional compreendam o que está escrito. Ou seja, quem escreve o conjunto de normas, quem escreve os procedimentos, deve escrever de uma maneira que, a partir do momento que o colaborador lê, ele entenda. A partir disso, a gente vai então perceber que é possível, no espaço organizacional, nós termos rotinas a partir de formulários, rotinas a partir de relatórios. A gente pode ter rotinas a partir de processos que não façam com que o colaborador seja uma mera peça mecânica no ambiente organizacional, mas que a partir do momento que as instruções estão escritas, rotinizadas, os procedimentos estão formalizados,
numa eventual falta de um colaborador, na morte de um colaborador, aquilo está escrito, ou seja, nada que eu tenha no espaço organizacional vai desaparecer com o meu servidor, com o meu colaborador, com o meu empregado. Este é o caráter formal das comunicações. Ainda a gente vai ver a divisão de trabalho. Então, a burocracia, ela requer o entendimento de que cada pessoa no espaço organizacional, ela ocupa um cargo. E no que ela ocupa um cargo, a gente vai ver isso de maneira mais pausada para frente. Ela ocupa um cargo a partir de competências, a partir dos seus méritos. Então, todo aquele que ocupa um cargo num espaço organizacional é um burocrata. Todo aquele que recebe um salário numa organização é um burocrata. A palavra burocracia vem do francês bureau, que é nada mais, nada menos do que escritório, né? Então, escritório, bureau, e a partir, né, de um conjunto de teorias que a gente vai ver nos escritos de Max Weber, né, a palavra burocracia, ela toma uma proporção muito grande na sociedade, aonde ela vai ser a responsável, por regulamentar as relações sociais. Se a burocracia, ela serve na sociedade, e principalmente na sociedade alemã, lá da Idade Média, aquela sociedade alemã que se desvinculou da Igreja Católica a partir dos movimentos reformistas, do protesto. Então, aquela sociedade alemã, ela não estava mais vinculada às situações católicas, aos 10 mandamentos. Então, eram necessários outros elementos para manter aquela sociedade organizada, para que pessoas não se matassem umas às outras. Logo, a burocracia do Estado foi algo que deu certo no espaço, né, da sociedade. Então isso foi trazido para dentro das organizações, e assim como na sociedade a gente tem estratos sociais, na organização a gente também vai ter estratos de trabalho, ou seja, cada pessoa é ocupante de um cargo, cada pessoa desenvolve um conjunto de funções, tem determinadas competências e responsabilidades. Uma outra característica, e essa provavelmente a mais importante delas, é a impessoalidade das relações. A burocracia vai ser o elemento que vai dizer que as relações organizacionais, as relações interpessoais, elas precisam ser a todo tempo regidas por uma ideia de impessoalidade. Se alguém for assumir um cargo, essa pessoa não vai assumir um cargo porque é amigo do diretor. Essa pessoa não vai assumir um cargo porque é irmão, é parente do dono. Não, ela vai assumir um cargo porque ela tem competência para assumir esse cargo. E provavelmente sejam essas as questões que aproximam a burocracia muito mais das organizações privadas do que das organizações públicas. Aonde das organizações públicas a gente vai ainda encontrar uma situação em que a gente vê muita troca no sentido de negociatas. Então, eu vou estabelecer um ministério. No que estabeleço o ministério, quem eu vou colocar de ministro? Ministro da Saúde. Então, assim, a ideia é que o ministro da Saúde
seja alguém vinculado à área da saúde, um médico, alguém da área da saúde, porque daí a gente vai aliar a competência à função, ao cargo. Né? E isso é extremamente burocrático. Logo, a burocracia, ela vem, de fato, para trazer eficiência e eficácia. Tá? Aí vocês imaginem, em alguns governos que nós já tivemos no país, aonde o ministro da Saúde, um exemplo, pessoal, só um mero exemplo, o ministro da Saúde, por exemplo, é um economista. Então, parece que não tem muita relação do cargo e o mérito que essa pessoa tem para assumir esse cargo. Não que a pessoa não entenda, ela pode entender sobre o Sistema Único de Saúde, ela pode entender sobre as questões problemáticas e emblemáticas das gestões hospitalares nesse nosso país, a deficiência que nós temos de resolver, no caso da administração pública, de resolvermos os problemas de saúde da população, mas o ideal dentro da ideia da impessoalidade é que eu vou dar o Ministério da Saúde para alguém que tenha competência na área médico-hospitalar. Eu vou dar o Ministério da Economia para alguém que tenha competência na área da economia, na área financeira, e eu vou dar o Ministério de Desenvolvimento para quem tem, e assim por diante, porque é dessa forma que a gente faz as escolhas e a gente toma as decisões na maioria das organizações privadas. É dessa forma que se toma as decisões. Aí a gente muitas vezes perceber que as organizações privadas, elas acabam sendo muito mais eficientes e eficazes do que as organizações públicas. Logo, a impessoalidade das relações é um elemento importantíssimo. Na próxima aula, então, a gente continua com as demais características da burocracia. Até a nossa próxima aula.